Eu sou Roseni, sou psicanalista dentro da linha de Jung, sou educadora, sou psicoterapeuta sistêmica, né? O meu canal é o hashtag Lunacer Terapias e nessa série de vídeos que eu vou começar a compartilhar com vocês, eu vou trazer um pouquinho, né, desse livro de poder maravilhoso que é Mulheres que Correm com os Lobos. Eu espero contribuir com você, né, para o seu crescimento e desde já agradeço a sua participação, seja ela qual for. Gratidão. Então vamos lá. Nós vamos falar então, vou começar falando um pouquinho para vocês então do capítulo da introdução, né? Então, vamos começar falando do arquétipo. A Clarissa, ela fala no livro do arquétipo da mulher selvagem, né? E o que seria o arquétipo? Segundo Jung, arquétipos são modelos, né, de comportamento que estão inseridos no nosso sistema e que vão sendo passados de geração a geração, né? São informações que vão sendo construídas, né, baseados em determinados comportamentos, em determinadas maneiras, né, de se apropriar mesmo de uma forma de agir. Então, se você pensar, por exemplo, um herói ele tem várias características, né, que são características que vão permear né, a nossa psique no intuito de entender, de trazer essa imagem do herói. Então, normalmente é aquele que é forte, né, corajoso, que salva outras pessoas. Então, a gente tem essa ideia construída já do que é o herói. Então, o herói ele é um arquétipo, tá? A mãe, por exemplo, a mãe perfeita. O que seriam as qualidades de uma mãe perfeita? Aí cada um de nós vai construir dentro da nossa, né, no nosso processo de aprendizagem, é, e que muitos aspectos vão ser semelhantes à grande maioria das pessoas, a ideia do que seria essa mãe perfeita, né? Então existe aí o arquétipo também da mãe perfeita. E o que seria então esse arquétipo da mulher selvagem, né? E por que a Clarissa ela traz essa comparação da mulher com os lobos? Bem, a Clarissa ela diz que tanto as mulheres quanto os lobos eles têm características que são muito comuns, né? Essa mulher selvagem. Eles normalmente são seres que têm uma percepção aguçada, são curiosos, têm um espírito assim muito brincalhão, tá? São muitos seres que são muito devotos, são agregadores, eles são seres que possuem resistência, força, são bastante intuitivos, né? É, Tanto os lobos quanto as mulheres, eles têm uma preocupação muito grande com os filhos, né? Os filhotes, então eles protegem não só os filhotes, mas a matilha, né? O parceiro também. Então, a Clarissa viu né, nos lobos toda essa sequência, né, de características que são semelhantes à da mulher. E ela viu também nessa história, né, das mulheres e dos lobos, é, que ambos eram vistos de uma maneira errônea, né? De uma maneira injusta, porque ambos foram colocados, né, como seres que eram trapaceiros, que eram desonestos, né? No caso da mulher, né? Agressivo, perigoso, é... E é por isso que ela construiu essa história, porque ela entendeu que tanto as mulheres quanto os lobos são seres que foram massacrados justamente porque nunca foram entendidos, né? Porque nunca foram realmente, não foi dada a eles, né, essa chance.
A história da mulher é uma história de muita opressão, né? Se a gente for pensar lá desde o matriarcado, a mulher, assim, não sei se vocês têm assim um pouco de conhecimento dessa questão do sagrado feminino, mas a mulher há milhares e milhares de anos, há muitos milhares de anos, inclusive antes da existência do patriarcado, elas viviam em tribos, né? Elas viviam sozinhas, essas mulheres, nessa tribo, aonde os homens eles traziam um respeito por essas mulheres e até mesmo eles consideravam que elas eram deusas. E elas eram deusas não só pela questão de poder gestar filhos, né, de poder procriar, mas também pelo fato de que elas tinham útero e que elas eram muito cíclicas, né? Ah, para você ter uma ideia, as mulheres nessas tribos, elas todas menstruavam juntas e menstruavam na lua nova, né? E o interessante de você observar toda essa história do matriarcado é que esse respeito ele vinha justamente da mulher trazer essa condição inata dela, né, de uma forma muito bonita, muito respeitosa. É, as mulheres, elas tinham tanta consciência dos ciclos delas que elas pegavam, né, todo esse poder intuitivo que elas adquiriram com esses ciclos e elas passavam essas orientações para os homens, para que eles pudessem usar isso, né, na agricultura, que era saber a hora de plantar, saber a hora de colher, né? Então, as mulheres, elas tinham esse respeito do masculino, né? E eles viviam com muito equilíbrio, porque não existia essa competitividade, né? Que existe hoje. A, a história da mulher começa realmente a mudar quando o homem ele passa a ter consciência do espermatozoide. Porque até esse momento ele considerava a mulher como realmente uma deusa, né, divina, porque eles achavam que elas engravidavam dos deuses, né, e que eles não tinham essa participação. Quando o homem descobre que o responsável por gerar aquele filho vem da parte dele também, por conta do espermatozoide, ele começa a se sentir poderoso e começa a desvalorizar a figura feminina, porque ele acredita agora que esse ser só existe porque ele deposita, né, essa semente dentro da mulher e que ela é apenas ali um receptáculo, né? Aonde esse ser vai ser gerado, mas que ele é o grande responsável, ela é apenas a mãe do filho do homem, né? E aí a história entra em todo esse processo, onde nós vamos sendo infantilizadas, né? Onde a gente vai sendo oprimida, né? Massacrada, calada, né? Onde a gente vai sendo obrigada a caber em espaços, em roupas, em comportamentos que não são verdadeiramente nossos ou que não são exatamente aqueles que a gente gostaria de estar vivendo, né? E compreender essa história, né, do sagrado feminino e de todo esse processo faz a gente valorizar mesmo o feminismo, né? Entender a beleza do feminismo, porque o feminismo ele de uma certa forma de uma certa forma não, ele trouxe para nós, né, o poder, né, o poder de conquistar, né, a duras penas aquilo que a gente quer.
A grande questão do feminismo, e que é muito delicada, é que nós simplesmente acumulamos, né? Acumulamos funções. A gente saiu daquele espaço de mãe, esposa, né, cuidadora do lar, para mãe, esposa, cuidadora do lar, profissional e quantas outras coisas que a gente não foi aí somando, né, em todo esse processo de funções. Então a gente acabou com o passar do tempo ficando muito sobrecarregada. E essa questão da gente ir para o mercado de trabalho, da gente passar a ter direitos, né, e não só deveres, fez também com que a gente se masculinizasse muito e se masculinizasse por uma questão de se impor, né? Por justamente não ser respeitada como mulher. Então, se você pensar até hoje, em muitas empresas, tem muitas mulheres que são muito masculinizadas, que têm uma liderança totalmente voltada para o ânimos, né? Que é esse masculino nosso, de uma forma deturpada, justamente por uma questão de não se sentir diminuída ou desrespeitada dentro da posição que ela ocupa, né? Porque por mais que a gente já tenha aí passado por tantas e tantas evoluções nesse sentido, a mulher ainda hoje não tem o direito de dizer não e esse não ser ouvido por todos os homens. Muitos homens ainda acham que podem conseguir à força aquilo que eles querem, né? Quantas mulheres hoje ainda estão vivendo isso, vivendo essa situação? Uma coisa que nessa geração, dessa juventude que a gente, né, que são aí os nossos filhos, né, ou mesmo os nossos sobrinhos, sobrinhas, que ainda estão carregando essa ideia de que quando a mulher diz não, ela não está sendo verdadeira naquilo que ela está dizendo. Por quê? Porque ele acredita que ela ainda é um objeto, né? Ela ainda é um objeto que ele pode possuir. Ela pode dizer não, que ele ainda assim avança os limites. E isso é uma realidade. É uma realidade que eu escuto até hoje e que dói profundamente em mim, porque dói no meu feminino. Não tem como uma mulher chegar e falar dessa dor de ter sido abusada e você não simplesmente se comover com essa dor. Porque essa dor também é uma dor sistêmica, é uma dor que vem sendo passada para gente de geração a geração, tá? Então, infelizmente, nós ainda estamos aí nesse processo de conquista, de ensinar as nossas filhas a dizer não e a fazer o não delas valer, e também a fazer com que elas acreditem, todas essas mulheres da nossa, né, que a gente conhece, que elas não são responsáveis, que não é pelo fato delas estarem naquele lugar ou naquela hora, ou porque elas simplesmente tomaram uns drinks a mais, ou simplesmente porque elas acreditaram que aquele lugar era seguro e elas sofreram abuso e por isso elas são responsáveis. A gente tem que auxiliar essas mulheres a entender que elas disseram não, elas foram desrespeitadas e elas não carregam responsabilidade. Elas não são responsáveis por esses abusos, né? Então,
a gente pegar esse masculino que tanto está dentro de nós, quanto o próprio masculino que está ao nosso redor, e muitas vezes o masculino que nós criamos também como filhos, colocar amor nesse masculino, colocar amor, colocar essa questão desses limites saudáveis, para ele entender que quando ele ouvir um não, é um não, não importa onde seja. Pode ser já naquele momento final. Mas a mulher ela tem o direito de desistir e dizer não. E esse não dela tem que ser respeitado, né? Então, só lembrando mesmo dessa coisa de trazer esse amor para esse masculino que está dentro da gente, né? Entender que ele precisa desse amor, porque esse amor vai trazer equilíbrio para até o nosso comportamento. Porque muitas vezes a gente fala, a gente vive um mundo muito machista, a gente vive um mundo muito é, do patriarcado, mas nós somos machistas muitas vezes. Nós, mulheres, somos machistas. Nós olhamos para as outras mulheres como rivais. A gente não olha para essas mulheres como mulheres que muitas vezes estão só vivendo uma situação diferente, que não merecem ser julgadas, comparadas, né? Que merecem acolhimento. Se nós não começarmos, que temos essa consciência agora, esse acolhimento com essas outras mulheres, a gente não vai quebrar esse ciclo, nunca, né? Esse ciclo, desculpa, nunca, porque a gente carrega isso no nosso sistema, tá? Outra coisa que a Clarissa ela fala, né, é que ela na infância ela teve a oportunidade muito de vivenciar essa mulher selvagem dela. Essa mulher selvagem porque ela vivia em meio à floresta, né? Então ela podia correr muito solta, né? Em meio às árvores, em meio aos animais. E ela se sentia muito inteira, né? E muito plena nesse momento. Mas ela mesma fala que com o passar do tempo, ela também foi sofrendo essa domesticação, né? Ela foi tendo que se adaptar a esse mundo dito civilizado, né? E teve que, no fundo, caminhar boa parte da vida dela disfarçada também, né? A, a Clarissa, ela traz que a mulher ela é livre, né? Por natureza, essa natureza inata dela, ela é livre, ela é cíclica, ela é intuitiva, ela é sexual, ela carrega, né? A gente, né? Carrega no nosso útero esse fogo criador, né? E é essa criação que não é só humana, né? É o que eu falo, a gente não materna só filhos, a gente materna projetos, a gente materna ideias, a gente materna sonhos. Então a gente tá aí, a gente tem dentro da gente esse fogo, né, da criação mesmo, que tá lá dentro do nosso útero. Outra coisa que a Clarissa fala também, que tanto as mulheres, né, tanto a palavra mulher quanto a palavra selvagem, ela é reconhecida na nossa memória ancestral. A gente pode até não entender o significado dela, mas em algum lugar, né, dessa memória, a gente se reconhece como com essas duas palavras, mulher e selvagem, tá? E ela disse que a gente se reconhece porque mulher selvagem é a nossa essência, tá? Outra coisa que ela traz que ela coloca que se a gente pensar num momento muito feliz que a gente viveu, por exemplo, o dia que você casou, se esse casamento foi, né, aquilo que você sonhou, que você esperou, o dia que você teve seu primeiro filho, ou sei lá, quando você alcançou alguma coisa que você queria, você passou naquela faculdade, você conseguiu o trabalho que você queria, ou então você fez realmente um sexo muito gostoso também. Gente,
quando a gente vivencia essas coisas muito profundas e muito maravilhosas nas nossas vidas e que elas são tão intensas, você pode perceber que se você viveu alguma coisa, em algum momento assim, a gente fica de um jeito que a gente quer dançar, a gente quer cantar, a gente quer rir, né? A gente quer realmente nos conectar com essa mulher selvagem, trazer essa mulher selvagem assim, para poder colocá-la assim a todo vapor, para vivenciar esse momento que é tão legal que a gente está sentindo. Então, quando a gente se reconecta com essa mulher selvagem, a gente acaba sendo mais observadora, sabe? Mais observadora de nós mesmas. A gente começa a perceber mais as nossas mudanças, mudanças de humor, sabe? Perceber, hoje é um dia que eu preciso ficar mais quieta, eu preciso ficar mais recolhida, eu preciso, sabe, estar mais em contato comigo mesma, eu preciso me conectar mais com a natureza, sabe? Tem dia que você vai olhar e que você vai falar, não, hoje eu tô assim, super animada, hoje eu quero sair, eu quero, sabe, realizar meus projetos, eu quero fazer determinadas coisas. Não, em outros momentos você fala, não, hoje eu quero assim, planejar, eu quero fazer planos. Eu tô num momento que eu sinto assim que eu quero muito fazer planos. Então a gente vai passando a se conhecer quando a gente começa a se olhar internamente, né? E nesse processo a gente vai deixando que venha à tona a sábia, a visionária, a inspiradora, aquela que é oráculo, aquela que é criadora, aquela que é inventora, aquela que é intuitiva, aquela que ouve, né? Todas essas facetas que são nossas, entendeu? Porque nós mulheres não somos uma só. Não adianta querer colocar a gente numa caixa, entendeu? Nós somos muitas dentro de uma. Esse é o nosso processo. A gente é assim. Se você pensar, a partir do momento que se a gente volta para esse nosso processo de ser cíclica, nós nunca vamos ser a mesma mulher, entendeu? Na lua cheia, na lua nova, na lua crescente, na lua minguante. Nunca. Nunca, porque são situações diferentes. Nosso humor é diferente. Nosso modo de olhar é diferente. Vai ter momentos que a gente vai querer estar mais junto, vai ter momentos que a gente vai estar mais assim, mais arredia. E faz parte do nosso processo ser assim, né? Faz parte olhar pra gente e entender isso daí. Então, essa mulher selvagem que a Clarissa coloca, ela é essa mulher visceral, essa mulher muito intensa, né? E essa mulher que, mesmo tendo sido abafada, tendo sido calada, anulada, sabe? Que teve lá que ser apertada em roupas que ela, né, nunca tiveram a ver com esse processo mesmo né, de beleza que a mulher selvagem traz. Porque a beleza da mulher selvagem, ela não está em nenhum momento ligada a nenhum estereótipo, nenhum padrão social de beleza, né? A mulher selvagem, ela se sente confortável e se sente segura dentro do corpo que ela tem, independente desse corpo ser dessa ou daquela maneira, né? E isso é muito legal para nós mulheres, ter essa autoconfiança, né? Ter essa segurança, não só com a gente internamente, mas com a gente externamente também, né? Esse corpo aqui que é sagrado, né? Que é o nosso bem, que nos faz caminhar e viver essa vida da melhor maneira possível. Então, a Clarissa, ela ela traz que essa mulher selvagem é uma mulher que mora no final do tempo. É uma mulher que é deusa da morte, que é megera criadora, que é também conhecida como virgem decaída, como La Loba. Mas o mais importante é que, por mais que ela tenha todos esses nomes diferentes,
essa mulher é aquela que está ali para acolher todas essas outras mulheres, para acolher todas essas que se perderam nessas florestas ou nesses desertos, entendeu? Que estão vagando e que estão precisando se reencontrar. E nesse momento, nós que estamos aqui somos essas mulheres que estão realmente procurando, buscando alguma coisa que a gente sente que perdeu lá atrás no curso dessa história de opressão que nós vivemos, tá? Então, como a Clarice diz que tanto os lobos quanto nós mulheres selvagens, né, enquanto selvagens, somos espécies em extinção e mesmo sendo uma espécie em extinção, a gente sabe da força das nossas ancestrais, porque muitas delas resistiram, né? Elas resistiram, apesar das proibições, né? Do silêncio, do fato delas terem sido enfraquecidas ou muitas vezes rotuladas de loucas, loucas porque eram espontâneas, eram verdadeiras naquilo que elas sentiam, se expressavam sem medo, né? Literalmente de ser feliz. Então, no decorrer dessa história, o fato dessas mulheres, né, que resistiram, né, resistiram ao ponto de serem queimadas, né, de serem realmente mortas por simplesmente serem quem elas queriam ser, simplesmente por serem, trazerem em si a sua essência selvagem, né? Faz com que a gente esteja aqui. A resistência dessas mulheres, né? A força que elas passaram de útero para útero, né? Nos mantém aqui hoje, né? É fator, né, de respeito, porque é por meio disso tudo que a gente tem essa existência nessa vida, né? Então, por isso que ela fala que lá no fundo do nosso ser, num lugar assim muito secreto, mesmo que esteja muito escondido, tem essa mulher selvagem dentro da gente. Tem essa mulher livre, que corre livre, que é espontânea, que é verdadeira, né? Então, pensando nessa força que movimenta esse feminino, né? Que movimenta esse eu interno feminino. É aí pensando nessa energia que ela traz pra gente a La Loba, porque a La Loba é isso. A La Loba é essa força feminina, né? Essa força feminina que vem num primeiro momento nesse formato de uma velha que é o quê? Que é uma anciã, que é aquela que sabe, que é aquela que tem em si todo esse conhecimento, né? Que é aquela que sabe como recolher esses ossos e dar vida a eles de alguma forma, né? Então, a Clarissa, nessa história da La Loba, ela mostra pra gente a importância da gente começar a escavar esses ossos, né? E de compreender como que eu vou encontrar esses ossos. Como que é esse processo? O que que são esses ossos, né? Antes de mais nada. Os ossos, eles são assim, como a maior parte do nosso corpo, como muito, todas, né? Magnífico, porque você vê que mesmo após a morte, a gente perde tudo, né? Perde pele, perde carne, mas os ossos ficam lá, né? Eles têm
esse poder de serem indestrutíveis. E mesmo aqueles que escolhem ser cremados, ainda assim, é, se não me engano, acho que tem um osso que também é indestrutível, mesmo na cremação. Ele permanece. Então, esses ossos, eles seriam uma das possibilidades, né? Seria tudo aquilo que a gente foi deixando ou enterrando no decorrer da nossa existência, da nossa vida, pelos motivos mais variados. Às vezes eu deixei alguma coisa lá atrás, por quê? Porque meus pais disseram que não era adequado, entendeu? Que ser uma mulher respeitosa não cabia nessa minha escolha. Muitas vezes eu deixei determinadas coisas de lado porque eu não seria a esposa adequada, né? Eu corria o risco de perder um trabalho, né? Eu muitas vezes deixei porque eu poderia ser abandonada, eu poderia ser rejeitada, eu poderia ser humilhada. Então, quantos medos, né? Quantos medos a gente vai carregando desde o processo em que a gente começa a ter consciência de si mesmo, por toda a nossa vida até esse momento presente, quantos ossos nós enterramos, né? Quantos ossos que realmente são ossos poderosos e que merecem reviver. Então, cabe a nós pensar, que ossos eu quero escavar hoje na minha psique, né? Na minha psique interna? O quanto eu quero adentrar esse meu eu interno, tá? Para desenterrar esses ossos, né, que eu fui deixando durante a minha jornada. E quantos ossos não precisam ser desenterrados? E quantos ossos hoje precisam ser enterrados porque não servem, que são lixo na minha vida, né? Então, mergulhar nesse processo interno, tá? E trazer essa possibilidade de resgatar várias partes desse eu, desse self, que é esse eu seu mais verdadeiro, mais pleno, sabe? E que se perdeu, tá? E você vê que a Laloba é dito que ela recolhe ossos, principalmente aqueles que são importantes e que não devem se perder, né? Não devem se perder. Então, por isso que ela recolhe, justamente, ela vai para as profundezas e ela recolhe justamente isso aí que corre o risco de se perder, porque são coisas muito importantes, muito poderosas. São coisas que estão guardadas dentro da gente e que a gente precisa delas justamente para voltar a ser essa mulher inteira, essa mulher plena, essa mulher feliz, né? Essa mulher que está aí disposta a cantar e cantar sobre esses ossos, né? E outra coisa que a Clarissa fala também é sobre esse cantar. O que é esse cantar, né? O que é cantar, né, sobre esses ossos? Segundo ela, cantar sobre esses ossos é voltar a ouvir a sua intuição, é voltar a ouvir os seus ciclos, é se conectar com esses ciclos, com essa natureza, né? Nós temos uma ligação muito forte com a Mãe Terra. Nós precisamos, nós mulheres precisamos desse contato com a Terra, porque esse contato nos equilibra. Que seja sentar numa grama e pôr as mãos no chão, que seja abraçar uma árvore. Nós precisamos dessa energia.
tá? Porque nós carregamos a mesma energia criadora que a Mãe Natureza traz. A Mãe Natureza gera e nós também geramos. E não pense que uma mulher, porque ela ou nasceu sem um útero, ou ela tirou o útero por alguma cirurgia, que ela deixa de ser geradora, que ela deixa de ter esse fogo criador. Ela não deixa, inclusive porque esse corpo é só um corpo físico. Atrás de nós já tem logo um duplo etérico, e o duplo etérico ele traz todos os nossos órgãos também. Tá? E ainda assim, se não fosse, nós temos dentro de nós esse útero que vem pela nossa ancestralidade. Porque nós viemos de um útero que veio de um outro útero que veio de um outro útero. Então, a gente tem isso aí. E a gente está aqui não só para maternar filhos, né? Mas para maternar projetos, para maternar ideias, como eu já disse, né? Para maternar sonhos. Porque essas essa natureza é a nossa natureza, tá? Outra coisa que a Clarice fala também, que nos ajuda a cantar sobre esses ossos, né? É a gente trazer para nós relações mais saudáveis. E como que a gente passa a ter essas relações mais saudáveis? Quando a gente começa a impor limites saudáveis. O que quer dizer sim, quando é sim, não, quando é não, entendeu? É estar cada dia mais consciente, consciente de quem você é, consciente do que você gosta, consciente do que você quer, é estar alerta, sabe? É sair desse lugar onde o outro decide para você e você se cala. Entende? É dizer não, não quero, não, não gosto, entendeu? É ter essa autonomia de se colocar no mundo, sabe, sem medo, sem medo, sem se sentir oprimida, tá? É realmente não precisar calar, é encontrar sua turma, seu grupo de mulheres, onde você sabe que você vai ser acolhida e vai ser respeitada, tá? E é também, como eu disse, estar nesse corpo físico com respeito, com amorosidade, com cuidado, sabe? E com orgulho mesmo, orgulho de estar aqui, tá? Então é muito importante você descobrir o que é realmente importante para você, tá? E a partir disso daí, começar a se impor, sabe? Colocar a se impor é você mostrar verdadeiramente o que você quer, sabe? E exigir respeito, tá? É você querer sentir prazer, sabe? E não apenas dar prazer. É você querer cantar, é você querer dançar, é você querer uivar, é você querer poetizar, é você querer correr livremente, né? Como aquela mulher que corre no deserto. É você ser dona da sua própria história, é você se enamorar, sabe? É você olhar para si mesma nesse momento e dizer, gente, tô linda, tô maravilhosa, meu cabelo hoje, nossa, tá top, colaborou pra caramba. Entendeu? É você olhar para você, receber elogios e falar obrigada, sabe? Obrigada de verdade. Não é de repente falar, ah, são seus olhos, ah, não, você que é linda. Não! Quando alguém disser para você assim que você é linda, ou que você está linda, receba. Nós mulheres temos um hábito de dar e não receber, sabe? Então, se abra para receber. Ouça elogios e aceite os elogios. Receba, receba. É muito bom receber, tá? Então,
É, é aí que a Clarissa pergunta, né? E aí, nós mulheres estamos dispostas a mergulhar nas profundezas do nosso ser para resgatar o que precisa ser resgatado e trazer vida a isso? E aí, a gente está disposta a enterrar o que hoje não nos serve, que é lixo e que precisa morrer? A gente está disposta, será, a descobrir partes da gente que a gente desconhece ou que a gente perdeu no meio do caminho e que nem sabe direito onde está, né? Ela pergunta também se a gente quer resgatar, né, essa força que alimenta a nossa alma, sabe? Essa força que mostra quem a gente é de verdade. Outra coisa também que ela fala, e aí nós vamos buscar essa canção que vai restaurar esses ossos e que vai dar força vital para eles? Lá no grupo eu até perguntei, quando foi a última vez que você correu livremente? Que você dançou, que você cantou em voz alta, sem medo de ser julgada, sem medo de ser comparada, sem medo de ser chamada de louca, né? Quando foi? Quando foi a última vez que você fez isso por você, né? A gente vive se reprimindo muitas vezes. A gente tem medo de ser a gente de verdade, né? Então, vamos falar mais um pouquinho. Essas mulheres, né, essa mulher selvagem, né, melhor dizendo, ela, para ela viver melhor nesse mundo, para ela mergulhar nesse resgate dessa autoestima, desses sonhos, ela vai precisar mergulhar nessas profundezas mesmo do seu ser, tá? E boa parte do tempo ela vai fazer isso de uma forma muito solitária. Todas nós vamos fazer isso de uma forma muito solitária, tá? Não adianta a gente querer ancorar no outro para poder ajudar a gente nesse processo que é um processo só nosso. Só a gente pode ir lá escavar esse osso, tá? E não dá para escavar todos os ossos de uma vez, né? Não dá para você pegar e recolher todos os ossos, né, do lobo e querer que todos eles, sabe, se ajustem. Por quê? Porque esse é um processo lento. E é um processo que você tem que trazer com cuidado, como eu falei, com amorosidade, com respeito, tá? Porque, como a Clarissa mesmo disse, quando ela até traz a história dos quatro rabinos, ela fala isso, que existe uma mulher entre dois mundos, né? Que ela fala que cada mulher tem um rio abaixo do rio, né? E que a mulher acessa esse lugar desse rio, abaixo do rio, quando ela medita, quando ela dança, quando ela escreve, quando ela pinta, quando ela faz orações, quando ela canta, quando ela imagina, quando ela faz qualquer coisa que exige dela uma alteração de consciência, né? Só que para a gente passar por essa alteração de consciência, a gente vai estar penetrando um outro mundo. E penetrar esse outro mundo tem que ser com cuidado, porque as mulheres, elas têm esse processo que é muito sutil, né? Então, é aí que ela fala que ela loba, ela canta a partir de um saber que não é um saber intelectualizado, que é um saber que vem dos ovários, né? Que ela fala que é o nosso outro coração. Então, esse saber que vem dos ovários é onde estão a nossa semente feminina. É ali que estão as nossas ideias, aquelas ideias que são importantes e que estão esperando para serem manifestadas nesse mundo, tá? Então, ela fala que para adentrar esse mundo do rio, abaixo do rio, a gente tem que ir com calma,
A gente tem que ir com cuidado, né? Até porque a gente está vivendo nessa história um processo de ressurreição, um processo de ressurreição que é a vida, morte e vida, né? De tudo isso que a gente está resgatando. Então, ela até traz a história lá, né, dos quatro rabinos, para exemplificar que cada um encara, né, determinadas questões de uma maneira muito particular e muito única, né? Então, se você pensar a história dos quatro rabinos, tem um anjo que chega e esse anjo ele oferece para esses quatro rabinos a possibilidade de visitar o paraíso, de visitar o sétimo céu, né? E eles vão. E quando eles voltam, né, depois de sentir toda a plenitude desse paraíso, cada um deles encara essa situação de uma maneira totalmente diferente. O primeiro rabino, ele volta tão chocado com tudo que ele viu que ele enlouquece. E ele nunca mais fala com coisa, né, coisa com coisa, até morrer. O segundo rabino, ele entra num processo de negação. Ele fala, nunca fui ao paraíso, isso é sonho, loucura, isso não existe, né? O terceiro rabino, ele tenta intelectualizar, ele tenta trazer uma visão totalmente analítica para aquela situação. Então ele começa a ver tudo de uma forma que ele quer explicar, né? Que ele quer transformar de forma teórica. Sendo que tem muitas coisas nessas que a gente sabe, que a gente vai viver e que nunca a gente vai conseguir reproduzir, né, de forma racional. Tem coisas que existem para serem sentidas, né, e não para serem é, explicadas racionalmente. E o quarto rabino, depois de viver todo aquele, né, aquele esplendor, aquele momento magnífico, ele volta e se sente tão inspirado com tudo aquilo que ele quer levar esse bem-estar que ele está sentindo a todas as outras pessoas. Então ele começa a compor músicas, ele começa a cantar, ele começa a escrever poesias. Quer dizer, ele leva por meio da arte que ele traz consigo esse esplendor que ele vivenciou para as outras pessoas. E ele é o que melhor vive. Então, essa história é para a gente entender que cada um de nós vive as experiências de forma diferente, tá? Então, esse mergulho não é um mergulho que é para ir lá e fazer todo de uma vez. É um mergulho que é para ser feito, como eu disse, com cuidado, com amorosidade, com coragem, mas sem prudência, sabe? Como diz o Jung, às vezes nessa necessidade de cumprir obrigações morais, de resolver determinadas coisas, a gente acaba se perdendo nessa busca do nosso self, né, que é esse nosso eu mais pleno na nossa totalidade, simplesmente para às vezes não ficar envergonhado, para não se sentir ferido, né? Então, lembrando que o equilíbrio é fundamental, é entender o nosso tempo. Cada uma de nós tem um tempo de alcançar isso daí, tá? Então, a Laloba, ela é essa mãe criadora, né? Essa mãe é, que é mãe vida e mãe morte, né? Que no fundo é a nossa natureza dual, tá? E cabe a cada uma de nós, no nosso tempo, ou matar ou ressuscitar o que precisa, tá? Então, e a Loba, ela está dentro de cada uma de nós. Está na figura daquela velha, está na figura daquela mulher que corre em liberdade, tá certo? Exatamente por isso, porque ela transcende. Ela é jovem, né, sabendo ser velha, e ela é velha sabendo ser jovem, tá? Porque ela é um estado de alma, tá certo? Então, assim, outra coisa importante que eu acho que a gente deve falar é que a gente não deve perder essa linha direta com essa Laloba, sabe? Às vezes a gente não vai ter muito o que conversar com ela, mas não desliga.
coloca ela lá em stand-by, sabe? Coloca ela ali em pausa e depois, quando esse incômodo passar, vai lá de novo, volta, conversa com ela, sabe? Nós não merecemos ter essas vidas desérticas, essas vidas sem, sabe? Sem luz mesmo, sem essa plenitude. Nós merecemos ser plenas, merecemos viver felizes, né? Merecemos o melhor sempre. Então, vamos aproveitar e cantar, né? Usar essa nossa voz da nossa alma, tá? E soprar essa força, né, em tudo que está doente e que está precisando ser restaurado dentro da gente, né? Vamos voltar a nos vincular com o nosso self, tá? Esse nosso eu tão pleno, tá? Vamos ter essa clareza de que não é o outro que vai preencher esse espaço em mim, sou eu mesma. É cada um de nós, quando a gente assume, né, essa alma selvagem que tem dentro da gente. Né? E lembrando que essa alma selvagem não é a alma selvagem para estar aí descabelada, feito louca, saindo no mundo, não. A gente pode continuar sendo essas mulheres vaidosas que nós somos, cada uma do seu jeito, né? A gente pode ir, sabe, estar do jeito que a gente quiser. A gente tem que estar confortável dentro do que a gente é. Isso que é importante, né? Cada uma com o seu sapato. Há aquelas que vão estar com o sapato de salto fino, há aquelas que vão estar de tênis, outras vão estar de sapatilha, outras vão estar descalças. E tá tudo bem. Cada uma no seu tempo, né? Cada uma no seu espaço de prazer. E outra coisa também que eu queria terminar falando é a questão de vamos olhar para as outras mulheres com respeito e amorosidade. Vamos fazer esse sentimento de sororidade sair somente da ideia de um vocábulo bonito, sabe? Vamos começar a extinguir essa rivalidade que foi construída pelo patriarcado, pelo machismo. Vamos nos compadecer, vamos ter compaixão com a dor da outra. A gente não precisa concordar, a gente não precisa viver a dor dela, mas a gente pode ter compaixão e entender que ela está no processo dela e que o processo dela não é o meu, mas que ela é uma irmã, ela é uma irmã de alma, né? Porque ela também tem esse útero e nós carregamos essa dor do feminino. Todas nós carregamos a mesma dor, porque é uma dor que está no sistema da mulher. E é uma dor que vem sendo carregada há milhares e milhares de anos. E se a gente não entrar nesse processo agora de olhar uma para a outra com respeito, com amorosidade, né, a gente nunca vai poder quebrar esse vínculo de, sabe, essa dor, né, sistêmica e até mesmo libertar os nossos, né, descendentes disso, para que eles possam viver uma vida mais saudável, de igualdade e de respeito, né? Então, vamos recolher ossos. Eu espero que cada um de vocês possa aproveitar o melhor possível disso que eu trouxe, né? Considerando Clarissa é sempre pouco e é só uma interpretação entre muitas possíveis, né? Dada a profundidade que esse livro carrega. Esse livro é um livro de poder, porque ele é um livro que é de libertação mesmo. É de libertação, é de arrancar couraças. Mas sempre com cuidado, tá? Tem dores que a gente não consegue mexer sozinha, precisa às vezes de uma ajuda. Tem dores que a gente consegue
sozinha, tem dores que a gente consegue com um amigo, com um grupo, né? Então vamos trazer pra gente essa responsabilidade no nosso processo de melhora e de encontro com essa mulher selvagem, tá? Então, chega de fragilidade, chega de escassez, né? Vamos dançar, vamos cantar, vamos ser felizes, vamos ser lindas, sendo nós mesmas, tá? Sou muito grata pela oportunidade de estar aqui, muito grata por você me ouvir, tá? E receba nesse momento o meu sentimento de honra à sua existência, porque como você, eu carrego toda a força da energia feminina e sou muito, muito, muito grata por isso. Gratidão e até o nosso próximo encontro. Em caso de dor, ponha gelo, mude o corte do cabelo, mude como modelo. Vá ao cinema, dê um sorriso, ainda que amarelo, esqueça o seu cotovelo. Se amargo foi já tecido, troque já esse vestido, troque o padrão do tecido. Saia do sério, deixe os critérios, siga todos os sentidos, faça fazer sentido. A cada lágrima sai um milagre. Em caso de tristeza, vire a mesa, coma só a sobremesa, somente a cereja, jogue para cima, faça cena, cante as rimas de um poema. Sofra apenas. Viva apenas!